Shalom, queridos. Hoje é o Salmos 19. Graças te dou, Senhor, por este privilégio, em nome do Senhor Jesus. Salmo 19, vamos comentário. Esse Salmo 19 trata da revelação da natureza e da revelação das Escrituras. Este Salmo louva ao Senhor por seus dois grandes presentes à humanidade: a criação e a lei, usando uma terminologia moderna. Esse salmo fala da revelação geral de Deus na natureza, bem como de sua revelação especial nas Escrituras. Este versículo primeiro é uma declaração sumária. Salmo 19, no versículo primeiro, já é uma declaração sumária. Os céus referem-se ao que aparece no céu acima de nós. O firmamento, o céu, é o dossel que parece cobrir a terra do nosso ponto de vista quando olhamos para cima. É o sinônimo de céus, paralelismo, sinônimo. A glória de Deus, neste contexto, aponta para o esplendor do Criador. Ao olharmos para cima, vemos a incrível obra de Deus. Davi observou nesse hino de sabedoria que, sob a influência do sol, os céus tornam a obra de Deus na criação conhecida pela humanidade. Da mesma forma, as pessoas aprendem sobre o plano de Deus para abençoar a humanidade, sob a influência da lei de Deus, em vista desta dupla revelação na natureza e nas Escrituras. Davi orou para que Deus purificasse sua vida, para que ele fosse aceitável a Deus. Davi olhou para as Escrituras e olhava para os céus, e via a revelação de Deus nos céus, e via a revelação de Deus nas Escrituras, e fica orando e ora para que Deus purificasse a sua vida. Diante de tanto esplendor, de tanta beleza, de tanta santidade, Deus quer que o Senhor esteja aceitando ele, purificando ele. No Antigo Oriente politeísta, vários deuses que eles adoravam, esse salmo era uma fonte polêmica contra os deuses pagãos do sol, a quem seus adoradores atribuíam a execução da justiça. O salmista afirmou que o Deus de Israel era o Criador dos céus, incluindo o sol, e ele estabeleceu a justiça na terra todos os dias e todas as noites. Essa revelação do poder de grandeza do Criador se comunica, pois os seres humanos a observam diariamente. A presença do exército celestial é um testemunho não verbal da existência de Deus que atinge todas as partes do planeta. Todos, independentemente de sua língua, podem entendê-lo. Qualquer pessoa, de qualquer país, em qualquer lugar, pode entender isso. Esse céu que se revela e essa escritura de Deus, a sua lei, está à disposição de todos. E olhando para isso, todos deveriam se inclinar e adorar o Criador de todas as coisas. Louvado seja Deus. Não precisaria que alguém tivesse que falar desse Deus poderoso, desse seu amor, se estivesse olhando para os céus e olhando para as Escrituras, já era o suficiente para saber que esse Deus realmente é um Deus poderoso e que ama a sua criatura e quer torná-los filhos de Deus. Depois que perderam a filiação lá no Éden, Deus continua com esse grande amor, manifestando a sua glória a cada manhã pela própria natureza e manifestando a sua glória a cada momento que a gente abre o livro que ele deixou para nós meditarmos de dia e de noite. Deus colocou o sol nos céus, ele é supremo.
Deus colocou o sol nos céus. Então, ele, Deus, e não o sol. Quem é supremo é o Senhor. As figuras do noivo e do corredor retratam a glória e o poder desta peça teatral central da criação de Deus. Já que tão glorioso, já que é tão glorioso seu Criador, deve ser ainda mais glorioso se, se, o, se a gente vê as coisas criadas tão gloriosa, o seu Criador deve ser mais glorioso ainda. Não poderia alguém olhar para o sol e adorar o sol, porque o sol foi criado por alguém que é muito mais do que o sol. Então, Deus fez o homem com inteligência, mas ele decide a fazer as coisas ao contrário, por gostar, porque falta de inteligência não tem, e, portanto, tinha a capacidade, tem a capacidade de olhar o firmamento, ver o sol, ver a lua, ver as estrelas, e saber que tudo isso foi ele que criou, e deixar de adorar ele para adorar o que ele fez. Então, ninguém é considerado inocente diante de Deus, mesmo que não tiver ouvido a palavra, mas basta olhar para os céus para ser alguém que busque aquele que criou todas essas coisas e o adore. Por isso, Deus não tem ninguém por inocente. Todos precisam aceitar a Jesus se quiserem estar de volta aos braços do Pai, se quiserem estar de volta sendo filho de Deus, como diz João, no capítulo 1, versículo 12, que todos que aceitarem Jesus, esses são chamados filhos de Deus. Se a gente aceita o amor de Deus, o seu Filho, então somos chamados filhos de Deus. A palavra de Deus revelada tem a mesma influência dominante sobre a humanidade que o sol tem sobre a natureza. Assim como o sol tem essa influência toda na natureza, a palavra de Deus também. Enquanto o sol restaura a vida natural, a lei de Deus restaura a vida da alma humana. Está dando para entender? Quer dizer, Deus deixou a palavra como lâmpada, como o sol que brilha para nós. Então, devemos saber que há uma ligação. Enquanto o sol restaura a vida natural, o sol é importante, nós não vivemos sem o sol. Assim também a lei de Deus restaura a vida humana. Nós não podemos viver sem a lei de Deus. Não podemos viver sem a lei de Deus. A lei de Deus está se falando é a sua palavra. E devemos estar nos alegrando nela, como diz o Salmo 1, que nós devemos estar meditando de dia e de noite e ter prazer na lei. Ter prazer. Não é ler com a cara de chuchu, dizendo eu vou ler porque a pastora mandou ler, eu vou fazer leitura de três capítulos por dia, porque estão me dando essa ordem, estou mandando, para não dizer que sou desobediente, deve ler com prazer. É desse jeito que Deus vai aceitar. Quem estiver lendo apenas porque está tendo um comando, não está tendo nada de bênção em relação a isso. Porque Deus dispensa a bênção para aquele que o ama, aquele que ama a sua palavra, que guarda no coração e dela fala de dia e de noite. É para isso que Deus tem a bênção reservada. Então, vamos, a palavra de Deus remove a escuridão da ignorância do nosso entendimento. É impecável, confiável. Além disso, traz alegria e sabedoria às pessoas, porque é correto e esclarecedor. A palavra de Deus é isso. Ela é correta e ela esclarece. A revelação especial de Deus nas Escrituras também está livre de qualquer mistura de verdade e erro. É compatível com a realidade. Consequentemente, é duradouro e completamente justo. A palavra medo refere-se a toda a lei divina. O conhecimento da lei de Deus coloca o temor de Deus no coração das pessoas. Tem que ter temor. Esse temor está se referindo à confiança. Você tem confiança, você teme, porque sabe que o que Deus está falando aí, do jeito que está falando, assim é. Não tem nenhuma mentira, não tem nenhuma mistura, é só verdade. Davi considerava as palavras de Deus mais valiosas do que o ouro, a substância mais cara em seus dias, e mais agradáveis e satisfatória do que o mel, e substância mais doce. Ele comparou ao ouro, que era o mais caro que existia na época dele, e comparou a palavra de Deus ao mel, que é o que era mais doce
em todo tempo, né? É o mel. As palavras de Deus o advertiram do erro e do perigo e trouxeram-lhe recompensas de muitos tipos de recompensa à medida que ele a seguia. Quanto mais ele seguia a palavra, mais ele recebia as recompensas da parte de Deus. A pergunta retórica de Davi expressa a impossibilidade de saber, a impossibilidade de saber se ou quando violamos a vontade de Deus sem a luz que sua palavra fornece. Pode trazer à tona falhas ocultas de outra forma e pode nos alertar sobre o que desagrada a Deus, para que possamos confessar e evitar essas ofensas. A palavra nos esclarece, nos mostra onde estamos errando. E se nós realmente queremos Deus, temos tudo para confessar o que foi errado, o que não está correto e vivermos na sua presença. Davi pediu a Deus que usasse sua palavra para trazer esses pecados à sua atenção, para que eles não o dominassem. Se você faz como Davi, pede ao Senhor para, através da palavra, revelar o que está fazendo errado, e quando se revela, você vai, com certeza, abandonar o que não está agradando a Deus, e é isso que temos que fazer. O tempo todo estamos, desde maio de 2023, com esse discipulado do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, mostrando tudo, revelando tudo que estamos fazendo que não é correto. Se estamos realmente amando a palavra e acreditando que Deus deixou como luz, como lâmpada para nós, nós vamos deixar tudo que não presta e vamos viver totalmente para Deus. Como diz o salmista, escondendo a palavra no coração, você não peca contra Deus. Nós vamos ainda para esse salmo, ainda estamos no Salmo 19, e ainda vamos ter o salmo que fala que, escondendo a palavra no coração, não pecamos contra ele. Ao encerrar este salmo, Davi orou para que suas palavras e pensamentos agradassem a Deus. Em vista do contexto, isso acontece quando permitimos que a palavra de Deus afete nossas vidas. Davi via suas palavras e pensamentos como sacrifícios a Deus. Nós vemos Hebreus 13:15 para dar mais ênfase a esse assunto. Esta é a implicação de aceitável ou agradável. Ao encerrar este salmo, ele evidentemente considerava Deus não como seu juiz, mas como o fundamento de sua vida, e aquele que havia comparado para aquele que havia comprado para um propósito especial. Aquele que o havia comprado para um propósito especial. Se a gente viver como Davi está vivendo, a gente vai ver que nós somos comprados para um propósito especial. Não podemos ver como a gente bem entende. É para o propósito que Deus tem para nossas vidas. Se a gente viver a palavra, vai descobrir qual é o propósito que Deus tem para nossas vidas. Como, por exemplo, nós já descobrimos que o propósito de Deus para nossas vidas é estarmos obedecendo o que Jesus falou, porque ele diz que vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando, e ele mandou fazer discípulos. Mateus 28:19. Então, é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Nós já lemos as Escrituras, estamos bem encaminhados nela, não chegamos ainda no final, mas já sabemos que o propósito de Deus é esse. E quem quer realmente agradar a Deus não vai vacilar, vai estar fazendo o que Jesus Cristo mandou, porque é desse jeito que somos seus amigos. Louvado seja Deus. Eu espero que vocês estejam lembrando das nossas recomendações. E você sabe que temos o primeiro sábado de cada mês, onde temos o culto da imersão, onde nós fazemos a apresentação dos assuntos do mês. Então, em cada mês, o que você aprende, nas 4 semanas, de 7 em 7 dias, você vai para o culto da imersão, que começa às 14 e termina às 19. Cada discipulador vai apresentar o que aprendeu, a palavra que foi estudada em diograis, em peças teatrais, em ministrações de 15 minutos. Esse culto é a oferta que nós oferecemos ao Senhor, e tudo que Ele tem nos dado de esclarecimento na sua palavra.
Vamos mostrar que temos prazer na palavra, apresentando a palavra de várias maneiras, tudo com o coração alegre, a palavra sendo colocada diante de todos que estiverem ali no culto, sabendo que está sendo uma oferta para o nosso Deus, porque Ele merece. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.